universo é uma vastidão tão colossal que desafia qualquer tentativa humana de compreensão. Trilhões de estrelas brilham em silêncio absoluto, enquanto galáxias inteiras colidem lentamente através de bilhões de anos. No meio dessa imensidão, a própria natureza revela uma complexidade impressionante. Átomos invisíveis formam mundos, organismos evoluem em perfeita adaptação e leis cósmicas mantêm tudo em equilíbrio como uma engrenagem gigantesca escondida além da realidade. Mesmo diante desse mistério infinito, a humanidade nunca parou de avançar. Das primeiras observações do céu aos telescópios quânticos capazes de enxergar os confins do espaço, nossa tecnologia evoluiu em uma busca incansável por respostas. Satélites atravessam planetas, inteligências artificiais analisam sinais vindos das estrelas e máquinas cada vez mais poderosas tentam decifrar aquilo que antes parecia impossível. Mas, quanto mais descobrimos sobre o cosmos, mais percebemos o quanto ele permanece desconhecido. Afinal, o que realmente existe além dos limites do universo? Como tudo começou? E se a origem do cosmos esconder algo muito maior, algo que talvez a humanidade nunca estivesse destinada a compreender? Mas em meio a bilhões de seres humanos que contemplaram o céu sem respostas, apenas um homem ousou atravessar o limite do desconhecido. Um cientista brilhante, obsessivo e disposto a sacrificar a própria sanidade para descobrir o que realmente existia além das estrelas. Seu nome era Elias Varn, e sua descoberta mudaria para sempre tudo aquilo que a humanidade acreditava saber sobre o universo. Durante séculos, a humanidade olhou para o céu como quem encara um oceano impossível. As estrelas pareciam eternas, silenciosas, indiferentes. Impérios nasceram e ruíram sob aquela mesma abóbada cósmica, sem jamais compreender o que realmente existia além da escuridão. Filósofos chamavam aquilo de divino, cientistas chamavam de infinito, sacerdotes chamavam de criação. Mas nenhum deles estava preparado para o homem que pisaria no coração do universo. Seu nome era Elias Varn. Diziam que ele tinha nascido durante uma tempestade elétrica que deixou metade da cidade sem energia por 3 dias. Outros afirmavam que ele simplesmente apareceu. Abandonado na porta de um observatório astronômico no extremo norte da Islândia, enrolado em cobertores e cercado por pássaros negros, a verdade pouco importava. Desde criança, Elias encarava o cosmos como quem tentava decifrar uma máquina quebrada. Enquanto outras crianças desenhavam casas e árvores, ele rabiscava espirais gravitacionais, símbolos impossíveis e mapas de estrelas que ainda nem haviam sido descobertas. Aos 16 anos, construiu sozinho um computador quântico artesanal, usando sucata militar e peças roubadas de satélites aposentados. Aos 23, provou que buracos negros não destruíam informação, eles a escondiam. E foi aí que o universo começou a observá-lo. De volta, em 2089, trabalhando isolado em uma estação científica orbitando Saturno, Elias detectou um padrão impossível vindo da radiação cósmica de fundo. Não era ruído, não era fenômeno natural. Era linguagem, uma linguagem escrita na estrutura da realidade. As frequências se repetiam como notas musicais enterradas no tecido do espaço-tempo. Símbolos matemáticos surgiam dentro de explosões estelares. Galáxias inteiras obedeciam proporções idênticas às de circuitos neurais humanos. O universo não era apenas matéria e energia. Era uma consciência? Durante meses, Elias mergulhou naquela descoberta como um homem possuído. Seus olhos ficaram fundos, suas mãos tremiam. Colegas começaram a evitá-lo, pelos corredores metálicos da estação. Ele falava sozinho. Dormia 2 horas por noite. Cobria paredes com equações que pareciam profecias. Então veio a revelação, não era interferência. Era um padrão matemático perfeito, repetido em toda a estrutura do cosmos, uma linguagem não criada por civilizações, mas pela própria existência. As frequências ecoavam como música através do espaço-tempo. Supernovas explodiam obedecendo sequências idênticas às encontradas em sinapses humanas. Galáxias espelhavam estruturas neurais. O movimento dos planetas seguia proporções presentes no DNA. Pela primeira vez na história, Elias percebeu algo aterrador. O universo não era apenas matéria. Era consciência conectada. Tudo estava ligado. Utilizando um acelerador gravitacional experimental, Elias abriu uma fenda microscópica além da estrutura visível da realidade. Por apenas 3 segundos, ele enxergou aquilo que existia por trás do universo. Não havia vazio. Não havia caos. Havia conexão. Filamentos gigantescos atravessavam dimensões inteiras como nervos cósmicos ligando toda a existência a uma única fonte primordial. Estrelas pulsavam como células vivas. Galáxias respiravam lentamente dentro de uma estrutura divina impossível de compreender. O tempo escorria em múltiplas direções enquanto consciências ancestrais moldavam universos inteiros como artistas moldando tinta sobre uma tela infinita. E, no centro de tudo, uma presença antiga além do tempo, infinita além da matéria, sagrada além das palavras. Não era um Deus no sentido humano. Era algo muito maior, uma inteligência absoluta que sonhava realidades inteiras para gerar vida, consciência e evolução.
Elias percebeu então que o universo não havia sido criado por acidente. Cada estrela, cada átomo, cada ser vivo fazia parte de uma única consciência fragmentada buscando compreender a si mesma. E os seres humanos eram centelhas dessa mente cósmica. Fragmentos do divino vivendo temporariamente dentro da matéria. Quando Elias retornou da experiência, algo nele havia mudado para sempre. Seus cabelos estavam completamente brancos. Seus batimentos cardíacos haviam desacelerado de maneira impossível. E seus olhos pareciam refletir constelações inteiras. Então ele começou a falar idiomas desconhecidos, línguas que não pertenciam à Terra. Línguas que pareciam fazer as luzes da estação piscarem e os computadores responderem sozinhos. A comunidade científica entrou em colapso. Governos tentaram silenciá-lo. Religiões o chamaram de profeta. Militares queriam transformar sua descoberta em arma. Bilionários ofereceram fortunas para acessar seus dados. Mas Elias já não pertencia à humanidade comum, porque ele havia compreendido a verdade mais perigosa da existência. O universo não estava morto. Nunca esteve. Ele era uma mente viva, tentando despertar através daqueles que conseguiam ouvir seu chamado. Em sua última transmissão para a Terra, enviada da órbita de Netuno, Elias apareceu diante das câmeras em completo silêncio. Atrás dele, as estrelas pulsavam lentamente como organismos conscientes. Seus olhos brilhavam com uma luz impossível. Então ele sorriu e disse: "Vocês passaram séculos procurando Deus acima das estrelas, sem perceber que ele sempre esteve dentro de vocês." O sinal falhou imediatamente. A estação desapareceu dos radares segundos depois. Mas, décadas mais tarde, astrônomos ainda captam transmissões vindas das regiões mais profundas do cosmos. Sons metálicos, frequências impossíveis, fragmentos de equações misturados a vozes humanas. E, às vezes, uma única frase ecoa lentamente entre as estrelas. O universo não criou a consciência. A consciência criou o universo.